Esse é o assunto de hoje que eu queria falar. Peço para vocês, com muito carinho, que vocês se inscrevam no meu canal, compartilhem, deixem o like, por favor, para me ajudar. Tô com 18 inscritos. No começo é triste para mim, mas eu agradeço a Deus por tudo que está acontecendo. Eu coloquei diante de Deus o propósito de realmente fazer vídeo por esse canal, entendeu? Abençoar vidas por esse canal. E eu acredito que Deus vai honrar, porque é o que eu acredito e eu sei que Ele realmente é fiel para fazer sua obra nas nossas vidas. Então eu queria falar sobre Mateus, pessoal. Mateus 27:46, que diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E queria assim refletir com vocês a respeito desse texto, o porquê disso. E queria dizer que Deus realmente tinha naquele estado ali, naquele momento, abandonado a Jesus. E com relação a desamparar, eu criei a curiosidade e fui no dicionário, no Google mesmo, e perguntei o que significava, qual o significado de desamparar. E vejam aqui, peço desculpa por olhar para o papel quando entrei no papel. Vejam só o que diz esse significado de desamparar. Diz o seguinte: transitivo direto, não dá amparo, privar de ajuda material ou moral, e depois disso o abandonar. Ou seja, conclusão: por que Eloi, Eloi, lama sabachthani, por que Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, Deus tinha desamparado. E queria levar vocês um pouco, irmãos, a refletir com relação à trajetória de Jesus na Bíblia. Todo o conteúdo de Jesus na Bíblia demonstrava claramente em tudo que Jesus fazia que Deus estava com ele. Entendeu? Deus estava com ele em qualquer situação. Deus estava com ele em tudo que ele passava. Deus estava com ele quando os judeus queriam matar Jesus. Deus estava com ele quando Jesus curava os enfermos, quando Jesus fazia os milagres, quando Jesus multiplicava os pães, quando Jesus fazia tudo. E o próprio Jesus, o Filho de Deus, ele dizia: se Deus está em mim, está aparecendo através de mim, vocês não reconhecem? Como reconhecerão o próprio Filho de Deus? Ele falava assim, né? Geralmente ele dizia que Deus estava usando ele, Deus estava falando por ele, e as pessoas não conseguiam ver Deus na vida dele. No caso eram os próprios judeus, né? Que ele falava isso para os judeus. Porque, como diz a Bíblia, ele veio para os seus, que eram os judeus, e os judeus o rejeitaram. Mas a todos quanto receberam, Deus deu o poder de se tornar filho de Deus. Mas a questão é que, como pode acontecer o que realmente aconteceu, que era justamente o fato de todo aquele momento, toda aquela trajetória, quando Jesus completou 33 anos, começou todo aquele milagre, toda aquela coisa diferente, o batismo de João, você se lembra? Quando ele foi batizado, um pombo apareceu, o Espírito Santo desceu sobre Jesus, ou seja, Deus estava com Jesus em todos os momentos. Se lembra no monte, quando João subiu para o monte com Tiago, aquele foi Tiago, foi para o monte e Deus falou: esse é o meu filho, em quem, se eu estiver errado, por favor me corrijam, esse é o meu filho. A ele ouvia a grande voz de Deus falando, né? Ou seja, Deus estava com Jesus. Era claro naquele momento que Jesus estava com Jesus. Não tem outro fato. Deus sempre estava com Jesus e ele mesmo assumia que o Pai estava com ele em todos os momentos. Então, por que num Calvário ali, na crucificação, quando cruzaram, colocaram os espinhos no dedo dele, ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Ele quis dizer isso. Ele disse. Ele mesmo como ser humano falou, ou seja, ele sentiu que Deus estava o desamparando, que Deus o estava abandonando, segundo o dicionário. E também o significado de abandonar, desamparar, é abandonar. Deus o havia abandonado. Mas por que tudo aquilo aconteceu? Está lá escrito em 1 Pedro 1,
15:16, como diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Ou seja, Deus, ele não suporta o pecado, ele não suporta a impureza, ele não suporta o próprio pecado, né? Então, naquele momento ali, como a gente já sabe, vocês também já se lembram e sabem disso também, Jesus estava com o meu pecado, o seu pecado, o do seu vizinho, o de todo o planeta Terra. Todas aquelas pessoas, todos os pecados e maldições, como diz em Isaías, ele levou sobre si nossas enfermidades, nossas doenças. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, Jesus levou todo o nosso pecado. Naquele momento ali da cruz, Jesus estava com todo o nossos pecados. Ou seja, você está entendendo? O principal motivo de Deus ter o abandonado naquela situação era os pecados de toda a raça humana em cima de quem? De Jesus. Agora você já estava refletindo? Você imagine o desespero de Jesus. Como comecei a pensar hoje, refletindo quando eu fui fazer um exame, eu comecei a pensar e refletir, entender qual dor Jesus estava sentindo, Beto. O tamanho da dor que Jesus estava sentindo. Vamos refletir um pouco com relação à dor de Jesus naquele momento. Não era a dor de morrer. Sabe qual era a dor de Jesus naquele momento? Que ele mais tinha. Não quero demorar muito. Sabe qual era a maior dor que Jesus tinha naquele momento ali? Não era nem a morte. Não era a morte. Era saber que o pai dele, Deus, o estava abandonando naquele momento. Entendeu, abençoados? Era essa a maior dor. Por quê? Porque Jesus era o Filho de Deus. Ele estava com Deus e o Espírito Santo na criação. Ele viu Deus criar toda a raça humana. Ele sempre esteve com Deus. Entendeu? Ele sempre esteve com Deus, com o seu próprio Pai. E o Pai o ama muito, como ele mesmo dizia: o Pai me ama e me confiou todos os seus bens, como Jesus falava. Ou seja, a maior dor que ele tinha era essa. Porque ele veio por amor à raça humana, como dizem em João 3,16, que Deus deu o seu Filho unigênito. Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ou seja, o Filho veio por amor a nós, ao seu povo, entendeu? Ao povo de Israel, e estava dando a sua vida por amor a nós naquele momento. Estava renunciando o fato de estar com Deus. Ele poderia ter estado com Deus. Poderia ter dito: manda outro anjo. Ele poderia ter estado com seu pai lá, feliz, alegre, mas não, ele veio. E aquele ato dele ter vindo para cá, para a terra, morrer por nós e levar todos os nossos pecados no final da cruz, ali no Calvário, no Calvário, ele estava separado do próprio Pai, distante do Pai. O Pai o rejeitou naquele momento, entendeu? Agora imagine você que tem um filho e rejeita o seu filho. Imagine você que é um pai, que é um filho agora nesse momento, e vê o seu pai o desamparar, o seu pai lhe rejeitar. Imagine o sentimento que você ia sentir. Você vendo o seu pai que lhe ama, lhe dá presente, cuida de você, sempre esteve com você, acompanhando o seu crescimento, sua vida, um exemplo, né? Não que Jesus necessitasse crescer, que ele era Deus também, acompanhando a sua vida todinha por completa. E depois de uma hora para outra, ele lhe abandonar, lhe rejeitar. Imagina a dor, qual o sentimento, todo o histórico na sua mente, você se lembrando do seu pai cuidando de você, estando com você, e de uma hora para outra seu pai lhe abandonar. Você imagina o sentimento que Jesus estava sentindo? Era esse, o sentimento de abandono, de perder a comunhão com o Pai, de perder a intimidade dele com o Pai. Entendeu? Porque ele estava ali numa figura de pecado. Jesus estava com todos os nossos pecados. E é isso que eu queria que você entendesse. O maior sofrimento e o porquê de Deus realmente ter se afastado de Jesus, ter o desamparado nesse momento. Não era porque filho, porque Jesus, Deus amava, lógico, era o filho dele, filho de Deus. Jesus não tinha como Deus o odiar, não, pelo contrário. O pecado que estava em Jesus fez Deus, que é santo e não suporta pecado, se afastar e virar o rosto para Jesus.
Mas Jesus sabia o seu propósito. Ele sabia que tudo aquilo ia ter que acontecer. Mas ele ali estava humano também, né? Tinha sentimentos. E naquele momento provavelmente ele chorou e sentiu e viu, né, o pai deixando de olhar para ele. E por isso que ele gritou e bradou daquele jeito. Por que, Deus meu? Por que tu me desamparaste? Era isso que eu queria que vocês entendessem, abençoados. Que Jesus, sendo ser humano, ele sentiu na dor o que era ter o pai longe dele. Esse mesmo sentimento, pessoal, eu estava também refletindo, a gente deve ter. A gente deve ter esse sentimento. Como assim esse sentimento? O sentimento de que Deus é importante na nossa vida. E que não devemos mantê-lo longe. Da mesma forma que o próprio Filho de Deus, Deus o desamparou por conta do pecado, toda a raça humana nele, lógico. A nossa vida também é a mesma coisa. Jesus era o exemplo para que a gente pudesse seguir. Devemos estar perto de Deus o suficiente em santidade, em amor, amando o nosso próximo como a nós mesmos. E não se esquecendo que a santidade vem em primeiro lugar. Porque se eu não andar em santidade, como é santo aquele que vos chamou, seja vocês santos em toda a vossa maneira de viver. Porque ele é santo. Se eu não andar nisto, nesse contexto, no que a Bíblia quer com relação à santidade, se eu não andar, o que é que vai acontecer? Deus vai me abandonar, Deus vai me desamparar. E a situação de Jesus era outra. Não tem comparação com a gente, não tem nem como. Deus se afastará de nós mesmo. Dependendo do nível, pode acontecer coisas piores, né? O Espírito Santo ir embora de nós por conta de pecados. Então, o que eu queria que vocês entendessem é isso. Se houver pecado em nossas vidas, Deus não está presente porque Ele não atura pecado. Ele não se compatua com pecado. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é santo. Ele quer que nós andemos também em santidade. Então reflita nisso. Deus, Ele é santo, quer que você ande em santidade. E Ele quer que você sempre esteja próximo dEle, em comunhão, em intimidade, em santidade. O desejo de Deus sempre foi isso. Estar sempre perto de toda a raça humana, de todo mundo. Quando Ele criou Adão e Eva, foi esse que Ele queria. Ele queria ter uma família, Ele queria que o homem fosse a sua imagem. Ele criou o homem a sua imagem e semelhança, como a gente sabe. Entendeu? Ele visitava o homem todo santo dia naquele jardim do Éden. O desejo de Deus é esse. Você pode estar pensando, mas eu passo por isso, passo por aquilo, passo por maiores problemas, desemprego, não sei o que, a minha vida é diferente. Você não sabe a situação que eu passo. Já perdi mãe, já perdi isso. Você pode estar dizendo, já perdi não sei quem, perdi gente que não eram para morrer, Deus permitiu, Deus não fez nada. Você não entende o agir de Deus na sua vida. Nem que Ele permitiu. Deus, quando Ele quer fazer as coisas, Ele faz. Ele realmente permite para que a gente possa... Desculpe. Deus, Ele permite para que a gente possa voltar-se para Ele. Muitas vezes Ele deu livramento a você. Talvez você também fosse para distante de Deus, morrer. Entendeu? Mas Deus, na realidade, Ele salvou você. Muitas vezes não pôde salvar o seu vizinho, não pôde salvar um familiar seu. Mas você foi salvo. Você está vivo, você está aqui agora ouvindo essa palavra. Ou seja, tudo que Deus criou, Ele sabe. Entendeu? Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito para que você possa realmente entender. Entendeu? Se Deus deu livramento a você, é porque Ele queria que você estivesse aqui. Todo mundo perde familiares várias vezes. Mas a gente não pode evitar o nosso próprio caminho, né? Muitas vezes a gente trilha caminhos que para nós parece perfeito. Depois nos leva para a morte, nos leva para situações difíceis. O que eu queria que você entendesse era isso. E Deus, Ele quer realmente agir na sua vida. Ele realmente quer que você compreenda que há um desamparo dele para a sua vida e um abandono se você não andar em santidade. Por isso que é necessário que você compreenda isso, que a santificação nos leva para Deus, mas não é a vontade de Deus que você fique distante dele, jamais. As turmas têm uma noção de Deus diferente, acham que Deus é ruim, que Deus, como diz, Deus é justiça, ficam com muito medo. Deus é justiça, Deus é ruim.
Não, mas ele é amor, como diz a Bíblia também. Ele é amor. Se ele não fosse amor, ele não enviava o seu filho pra gente. É uma verdade, é um fato, pô. Se Deus não fosse amor, ele ia enviar Jesus. Não tem como não, pô. É impossível se ele enviasse Jesus para morrer por nós. Ele enviou o seu próprio filho para sofrer, passar por tudo aquilo. E Deus viu aquilo acontecer. Imagina um pai que ama o filho ver tudo aquilo acontecer. Entendeu? Todo aquele sacrifício, todo aquele sofrimento de Jesus. Tendo que passar, o Filho de Deus se humilhou, levou tapa na cara, foi cuspido, humilhado por pessoas que não tem o nível de Jesus, entendeu? Foi humilhado, surrado, como diz a Bíblia, o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Ele foi esmagado como uma coisa que tritura carne moída, aquelas máquinas de triturar carne moída. Foi isso. Jesus foi o exemplo de uma carne moída. Ele foi moído aqui na terra por nós, mas morreu e ao terceiro dia ressuscitou, nos trazendo de volta para Deus. Ou seja, Deus não é culpado quando um ente seu ele falece ou vai. Eu já perdi vários entes queridos meus. Eu sempre orei para que meus entes queridos tivessem um encontro com Deus. E graças a Deus, muitos tiveram. Minha mãe teve, minha avó. Eu acredito, entendeu? Que é a minha fé. Eu acredito. Ou seja, mas se aconteceu alguma coisa, o caminho, se aconteceu alguma coisa, foi o caminho que a gente não quis, entendeu? Deus ele dá o livre-arbítrio, mas porque Deus não... Minha família morreu abençoado. Deus ele nos dá o livre-arbítrio. Você lembra não? Toda a trajetória, todo o problema da raça humana com Adão e Eva foi por conta disso, que eles tinham livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio para eles. E Deus não obriga ninguém. Ele não é um Deus que domina, né? Ele não é um Deus dominante. E pega um chicote e mete nas nossas costas de maneira nenhuma. Ele é um Deus que nos ama. Ele nos deixa livre, entendeu? Ele nos deixa livre para que a gente possa fazer o que a gente quiser. Mas ele quer que a gente entenda o seguinte, como ele deixou lá no Jardim do Éden.